Vamos, portanto, olhar para a palavra do nosso Deus, Apocalipse capítulo 12, 13 e 14. Queremos olhar para a terceira cena descrita por João do fim dos tempos, onde ele nos relata então uma batalha entre o Deus triuno e o anticristo, aquele que luta contra o nosso Deus. Antes de propriamente olhar para o texto bíblico, eu convido a cada um de vocês também a falar com Deus em oração. Amado Pai Celestial, graças e louvor nós te damos por mais um momento especial em que nós podemos ouvir a tua santa palavra e estudá-la. Queremos pedir a tua bênção, o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, que ele possa vir sobre cada um de nós, abrir o nosso coração, nossa mente, para compreender a tua santa palavra. E quando não compreendemos essa palavra, que ela também possa, de uma forma toda especial, nos alimentar e fortalecer-nos na fé em ti, ó Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Esse é o 8º estudo já dessa série de Apocalipse, em que nós queremos olhar para este livro tão surpreendente e por vezes intrigante e curioso, mas que tem uma mensagem tão especial. Se você não acompanhou os demais estudos, nós colocamos ou deixamos eles também aqui nessa página no Facebook e também lá no YouTube. Eles estão numa playlist especial organizada para isso, os estudos sobre o livro de Apocalipse. Nos estudos anteriores, vimos 2 cenas do fim dos tempos, relatadas por João, a abertura dos 7 selos, o tocar das trombetas, e hoje nós temos uma cena diferente, capítulo 12, 13 e 14, onde nessa terceira cena, são 6 ao total que são descritas em Apocalipse, nessa terceira cena então João vê a batalha entre Deus, entre o nosso Deus triuno e as forças do mal, o anticristo, o diabo, com os seus anjos. E nessa luta, ou enquanto essa luta acontece, o povo de Deus, a igreja, é preservada. E essa cena começa então no capítulo 12 e começa tendo uma visão de uma mulher grávida que tem esse filho. O dragão quer devorar este filho e esse filho é levado então aos céus. Se aliam ao dragão um monstro que vem do mar, um monstro que vem da terra, e eles perseguem a mulher, perseguem o povo de Deus, e por vezes de uma forma grotesca, por vezes de uma forma sutil. E essa visão termina, então, este ciclo termina com a visão daqueles que estão salvos no céu e com a ceifa, ou a colheita, ou o julgamento final daqueles também que seguiram a besta e que não seguiram a palavra do nosso Deus. É importante antes, e tenho repetido isso em quase que todos os estudos, importante antes de começarmos a ler esse texto, não tentar identificar cronologicamente estes fatos, nem colocá-los em algum lugar da história. Por exemplo, não tentar achar o anticristo, não tentar achar a besta que emerge do mar ou a besta que vem da terra, mas sim entender estes relatos como sendo fatos que acontecem ao longo de todo o curso da humanidade, não podendo assim ser interpretados de uma forma literal e nem ser colocados de uma forma cronológica dentro da história. Vamos, portanto, olhar para o texto bíblico e, assim como nos outros estudos, quando o texto é um pouco mais longo, não olhamos o texto em si, todos os versículos e todos os detalhes, mas sim tentamos compreender o que essa palavra quer dizer a cada um de nós. Por isso fica um incentivo a que você leia esse texto posteriormente de uma forma corrente, enfim, para que você possa compreender aquilo que é passado durante este estudo. Capítulo 12 começa diferente. A visão, essa terceira visão, começa um pouquinho diferente das anteriores. João agora está fora dos céus. E ele começa descrevendo assim o versículo 1 e 2, que também será colocado ali na sua tela, onde diz assim: Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher
e o seu vestido era o sol. Debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Alguns detalhes. A mulher aqui é a igreja, é o povo de Deus, é a noiva preparada por Deus. Desde o início da humanidade, ou seja, a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Adornada com um vestido, com o sol é símbolo da presença ou da mensagem de Deus, com 12 estrelas que representam as 12 tribos, enfim. Carregava no seu ventre uma criança que nós conhecemos e sabemos pela revelação da palavra de Deus que é o próprio Jesus. Ela é perseguida, portanto, diz o versículo 3 e 4, apareceu no céu outro sinal, e era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e a jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança logo que nascesse. Que visão horrível, que visão estranha. Dragão, o próprio Satanás, já sabemos isso, já entendemos isso lendo essa palavra. Vermelho é a cor de sangue, é a cor da destruição que ele traz consigo. Arrasta com a sua cauda a terça parte das estrelas, que aqui é interpretado como todos aqueles anjos que caem junto com ele, que são expulsos do céu junto com ele. A sua fúria se volta não contra a mulher, como nós vemos, mas em especial contra a criança que iria nascer. Ele se põe diante da mulher a fim de devorar essa criança que iria nascer. A partir de agora não irei mais ler o texto, mas acompanhe o versículo 5, fala que essa criança vem para governar as nações, e a mulher então, versículo 6, depois que essa criança é levada aos céus, de onde governa as nações, a mulher então foge para o deserto. E logicamente nós lembramos do povo de Deus no deserto. E lá no deserto Deus prepara um lugar, diz o texto, e ela será sustentada, diz o versículo 6, por 3 anos e meio, tempo ou metade do tempo total de Deus. E esse tempo ele aparece sempre nessas revelações em ciclo que nós estamos vendo. Portanto, a igreja foge e é sustentada. Do versículo 7 até o versículo 12, como em outras visões, João está vendo o dragão e a mulher, o dragão perseguindo a mulher, de repente outra cena lhe chama a atenção. E nessa outra janela que lhe é aberta, aparece uma outra visão. E essa outra visão, ela tem uma série de interpretações diferentes. Aqui eu vou passar aqui para vocês a interpretação mais antiga do cristianismo e que também condiz com aquilo que nós estamos interpretando, a forma como nós estamos interpretando até agora. Por isso, do versículo 7 até o versículo 9, primeiro, esses 3 versículos trazem uma visão do passado, onde então Lúcifer, ou então anjo da luz, se revolta contra Deus, provavelmente no 6º ou 7º dia da criação, melhor dizendo. Houve então uma luta nos céus entre o anjo Miguel, que quer dizer quem é igual a Deus, e Lúcifer e os seus anjos, os anjos que acompanham a Lúcifer. Ele então é derrotado e é lançado sobre a terra. E ali está o início da derrota de Satanás, que se completa posteriormente. No versículos 10 a 12, nós já ouvimos uma outra cena, onde então aparece a salvação e o Salvador e o sangue do Cordeiro. Portanto, vemos que Satanás é completamente derrotado, então, com a morte de Jesus na cruz. E então é bradado nos céus, chegou a salvação, chegou novamente a esperança, mas o versículo 12
nos lembra que ainda na Terra, enquanto na Terra, o ser humano ainda terá que estar sob os cuidados de Deus, porque o diabo continua agindo sobre a terra. Depois do versículo 13 em diante, parece que João então fecha aquela janela da derrota de Satanás e volta a olhar para a igreja que está sendo perseguida. Volta à sua visão anterior. E aqui então diz que o diabo ataca a igreja, Deus providencia asas para que essa igreja possa fugir, o diabo continua investindo, e aí usa-se figuras, enfim, para mostrar os ataques do diabo. Deus continua preservando o seu povo, e o fim dessa visão, no versículo 18, diz que o dragão ficou de pé na praia, ou seja, em posição de ataque ainda à igreja. Assim termina essa primeira visão do capítulo 12, um capítulo bastante importante dentro do Apocalipse. Vamos então para o capítulo 13. E no capítulo 13, João traz alguns detalhes dessas investidas anteriormente citadas e como elas acontecem aqui nesse mundo ao longo da história. E aí traz a figura de dois monstros, de duas bestas, uma que emerge do mar, outra que emerge da terra, o que vem da terra. E essas duas figuras, elas são motivo de muitas discussões e interpretações diferentes de pessoas que tentam localizar na história aquele que seria a besta que vem do mar, ou a besta que surge da terra. Como nós estamos sempre alertando e falando que Apocalipse transcende qualquer fato histórico e sim relata toda a história da humanidade desde o seu início até o seu último dia. Também aqui compreendemos que os dois monstros, eles não mostram apenas um indivíduo, mas sim poderes que se levantam contra a igreja. Versículo 13 até o versículo 10 fala deste monstro que vem do mar, ou seja, um poder externo que ataca a igreja. E aí é interpretado como um poder político que ataca a igreja. Lá no começo da história da humanidade ou do cristianismo, esse poder político era identificado com imperadores romanos que se intitulavam como deuses e exigiam a adoração como deuses. Mas, como disse, nessa nossa interpretação, esse monstro que vem do mar, ele representa todos os líderes ditadores, representantes do diabo, que deixam se enganar pelo diabo para posteriormente perseguir a igreja. E aí nós temos uma série de regimes que perseguiram e varreram a igreja ou seu território durante a história. Talvez os mais atuais são identificados com os regimes, por exemplo, comunistas da China, das Coreias e outros países da Ásia, onde o cristianismo é totalmente banido, regimes islâmicos do Oriente Médio, onde também o cristianismo é totalmente banido, ou outras forças seculares que de uma forma mais sutil atacam a igreja. Isso acontece inclusive aqui entre nós, no nosso meio, aqui no Brasil, onde muitas vezes se usa a força do Estado para interferir na igreja, para tentar destruir ou atacar a igreja. Eu vou destacar algumas coisas deste capítulo 13, 1 a 10. Primeiro, o versículo 3. O versículo 3 diz que o mundo se admira desta força, o mundo inteiro se admira deste monstro, desses poderes políticos. O versículo 4 a 6 fala que estes regimes blasfemam contra Deus, zombam de Deus. Versículo 7 e 8 ainda nos fala que eles obtêm sim alguma vitória, mas não contra o povo de Deus, que segue guardado, que segue protegido por Deus. Depois do versículo 11 em diante, nós temos a figura então do monstro que vem da terra, ou que se levanta na terra, que seria um poder que surge dentro da própria igreja. E nesses últimos tempos nós temos visto
uma infinidade de falsos mestres, falsos profetas que surgem dentro da igreja. Novamente, como não podemos identificar um personagem específico, são tantos que poderíamos citar ao longo do curso da história do cristianismo. Mas aqui, nesses nossos últimos dias, basta ligar os nossos meios de comunicação para ver falsos mestres usando a igreja, usando a palavra de Deus para desviar pessoas da salvação ou da cruz de Cristo. Destaco alguns versículos. O versículo 11 diz que este monstro que surge dentro da igreja, ele se parece com um cordeiro, mas não é o cordeiro, ele tem uma voz de dragão. Depois, no versículo 12 a 15, esse monstro começa a dar grandes sinais, como descer fogo do céu, uma referência clara a Elias, que fez descer fogo do céu. E aí hoje nós vemos tantos falsos profetas dando grandes sinais. E aí o livro do Apocalipse diz: atenção, cuidado para isso. O diabo também tem os seus poderes. Como Jesus diz, algum momento da história, lá no livro de Mateus, ele diz: vocês vão ouvir dizer, Jesus está aqui. Não deem atenção, porque isso não é verdade, não acredite. E esses poderes, então, deste segundo monstro, por vezes se aliam ao primeiro monstro, ou seja, a igreja se alia ao Estado para então perseguir a verdadeira igreja. Tenham bastante cuidado. Quando isso acontece, normalmente estão querendo te desviar do caminho da salvação. Depois, este texto termina então nos versículos 16, 17 e 18, falando sobre uma marca que seria colocada na testa e nas mãos, na mão direita, e fala-se também de um número 666 ou 666. E quantas vezes você já ouviu falar desse número, dessa marca, que seria colocado naqueles que são representantes da besta? Isso causa bastante curiosidade, muitas vezes, entre o povo cristão. Mas, de uma forma muito simples aqui, João está descrevendo o que sempre foi o intuito de Satanás: ser igual a Deus. E como Deus tem uma marca de propriedade exclusiva colocada nos seus fiéis, uma marca que não é visível, lembra da marca que eu disse que nós recebemos no nosso batismo? Assim também Satanás coloca nos seus uma marca não visível, mas sim de um povo que seria de sua propriedade. E o número pelo qual este povo é conhecido é 666, ou seja, o 6, que é parecido, é quase o número 7, o número de Deus e da sua ligação com o ser humano. Então, o 666 caracteriza o total afastamento destas pessoas de Deus. Portanto, não existe meio termo, diz o versículo 16 até o versículo 18. Ou você tem a marca de Deus, ou você tem a marca do diabo. E outra expressão que muitas vezes causa alvoroço em meio aos cristãos é quando se diz no versículo 17 que ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse este sinal. Isso apenas, segundo os estudiosos, quer dizer que sobre estes que têm este sinal, Satanás domina por inteiro a sua vida. E assim nós terminamos este capítulo 13, de um capítulo que nos assusta, que nos traz a perseguição à igreja. Começa-se então o versículo 14. E novamente João olha para outro lado e vê outra cena, outra janela se abre, e agora do reino dos céus. Versículo 1 a 6 fala novamente de todo o povo que já havia sido salvo, que já havia enfrentado a grande tribulação, que estava agora no céu, sentado diante de Deus. E ali, este povo é identificado no versículo 3 como 144 mil. E lembro sempre que este número não é literal, assim como afirmam, por exemplo, os testemunhas de Jeová. Este número significa todo o povo de Deus, todos aqueles que continuaram fiéis a Deus. Estes já estão no céu. E João, então, em meio ao caos, olha
para aqueles que estão nos céus cantando um novo cântico a Deus. De repente, lá no céu, ele vê uma outra cena acontecendo. Versículo 7, ou versículo 6, até o versículo 11, onde então aparecem 3 anjos. 3 anjos. Primeiro, versículos 6 e 7. Acompanhe na sua Bíblia. Versículos 6 e 7 fala de um anjo que traz o evangelho e anuncia o evangelho ao povo. Em meio a toda essa perseguição dos monstros, das bestas que se erguem contra o povo de Deus, o evangelho é pregado. Versículo 8 fala do segundo anjo. O segundo anjo que começa a sua mensagem dizendo: caiu a grande Babilônia. Babilônia é força, poder político, representava o poder forte de uma potência política que esmagava o povo de Deus no Antigo Testamento. Assim, portanto, este anjo vem alertando este governo que hoje trabalha, ou este poder político que hoje muitas vezes ainda trabalha contra a vontade de Deus. E do versículo 9 até o versículo 11, então, o terceiro anjo fala com voz forte do juízo que iria sobrevir sobre aqueles que adoram o monstro, que adoram as bestas, aqueles que claramente não creem em Deus. E aí o julgamento, é claro, eles beberão da ira de Deus, eles serão condenados. Versículo 12 ainda nos fala então que em meio a tudo isso o povo precisa continuar fiel. E o versículo 13 eu chamo a atenção de vocês. Olha que texto especial. É uma das bem-aventuranças descritas no Apocalipse. Diz assim o versículo 13: felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, respondeu o Espírito de Deus. Eles descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Felizes aqueles 144 mil, ou o povo de Deus que já está nos céus. Essa é a conclusão de João, diante do anúncio do juízo final e do castigo de Deus dado pelos 3 anjos. Felizes os que já venceram a grande tribulação e estão nos céus, porque as suas obras os acompanham. Lembrem bem, não são essas obras que lhe salvam, mas essas obras lhe acompanham ou lhe trazem lá nos céus também uma esperança de estar lá na sua companhia. Portanto, assim se termina a visão dos 3 anjos. E para terminar este nosso estudo e este capítulo 14, começa então uma outra janela se abrindo, falando então sobre o juízo final, sobre realmente o último ato deste mundo, o que vai acontecer ao final deste mundo. Quando então diz no versículo 14 e 15 que um anjo está sobre as nuvens e ele se prepara para a ceifa e ele recolhe para junto dos céus, ou traz para junto dos céus, aqueles que foram fiéis, que permaneceram fiéis à palavra. Do versículo 16 ao versículo 20 fala sobre outros anjos então que iriam recolher os demais que seriam condenados, e aqui representados como cachos de uva que seriam pisoteados no lagar ou no lugar de sangue que existia fora da cidade de Jerusalém, ou seja, um castigo completo e eterno àqueles que não confiaram em Deus. A visão termina com o juízo final, com aquilo que João quer trazer à sua igreja. Permaneçam fiéis. Lá no final, nós estaremos com Deus. Apocalipse 13, 14 e 15 também nos traz um grande alerta a nós cristãos. Nos alerta que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós iremos sofrer duros e fortes ataques à nossa fé da parte do diabo e de tantos que ele ergue para lutar contra cada um de nós. Por isso que João diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, versículo 12, aquele que está de pé,
Cuidado para que não caia, como diz em Efésios, a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra principados e potestades, contra as forças do mal. Por isso, para nos equipar, para nos opor aos ataques de Satanás, precisamos constantemente ouvir e estudar e nos alimentar da palavra do nosso Deus. E quando a palavra é falada ou cantada, ela ocupa um lugar especial em nosso coração. E ela afasta de nós todas as investidas do diabo e todas as investidas das suas bestas ou dos seus monstros que lhe acompanham. A palavra de Deus nos dá vida, nos vivifica, nos dá uma nova esperança. E ligados com a palavra de Deus, nós podemos cantar, assim como o Dr. Martinho Lutero também nos ensina em seu hino tão conhecido do Castelo Forte, quando ele diz assim na sua quarta estrofe: o mundo vem ao assaltar, demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos. Do mundo, o opressor com todo rigor julgado ele está, vencido cairá por uma só palavra. Lutero lembra da derrota completa de Satanás e que hoje, pela palavra, nós vencemos essa luta e iremos prosseguir a nossa caminhada para os céus. Quero terminar com o Apocalipse capítulo 14, melhor dizendo, versículo 13, onde diz assim: felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, respondeu o Espírito. Elas descansarão do seu duro trabalho, pois levarão consigo o resultado do seu serviço. Confie nisso, creia nessa e tenha essa esperança, creia nessa promessa de que aqueles que já partiram deste mundo agora estão nos céus e um dia Deus irá levar para junto de si a mim e a cada um de vocês, a todos aqueles que são fiéis. Enquanto isso, resistamos às tentações e sigamos a nossa vida aqui, sempre na esperança da companhia de Cristo Jesus. Amém. Também